que, então, tem fotos que vendem e tem fotos que passam completamente despercebidas? Qual que é a diferença? Como ter essa imagem que vende? Tem estudos que mostram que a primeira imagem leva apenas 8 segundos para alguém fazer uma análise sua, né? Então, a roupa, o dress code, ele está totalmente ligado com a comunicação do que você quer transmitir. Tem algum erro visual que é muito gritante, que faz as empresas parecerem menores, ter menos valor, que o produto dela perde ali aquela atratividade? Algo que seja muito óbvio para você que é profissional da área? Né? Então, você pode perceber que o nome de quem está por trás da marca ele é muito mais forte do que a marca em si. É a primeira vez na história que os profissionais têm utilizado a autoimagem. Tirando uma modelo, uma atriz. É fazendo, cara, não tem como. Não tem outro. Cada vez mais que você tem um trauma, você tem que bater em cima daquele trauma. Você tem a dificuldade da tua imagem, você vai ter que fazer alguma coisa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio do Growcast. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o André Polvani, especialista em imagem, em criar uma imagem que vende, fala de arquétipos. E eu participei de uma palestra que o André deu. Falei, cara, eu preciso levar ele lá no podcast. Esse assunto é muito incrível. Comecei a acompanhar o trabalho dele, gostei demais. Então quero te agradecer por estar aqui com a gente, André. Eu que agradeço, Guilherme, pelo convite. Vai ser bem legal nossa conversa aqui, nosso Tenho papo. certeza que o papo vai ser incrível. E antes da gente entrar no assunto, eu quero falar, claro, do nosso apoiador, a Dom Henrico. Dom Henrico, marca própria pertencente ao grupo Henry Store, marca aqui de São José do Rio Preto, que revolucionou a forma de se vestir. Tem tudo a ver aqui com o episódio, porque muitas pessoas às vezes querem vender uma coisa e transmitem outra, com a imagem, e a roupa principalmente fala muito por você quando você chega, a forma que as pessoas já te avaliam. Nesse QR Code que está aparecendo aqui na tela, você vai ser direcionado para o site do Grupo Henry Store. Lá dentro do site você pode comprar Dom Henrico e outras várias marcas. Tem Lacoste, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, entre várias outras. Com o cupom GROW15 você vai ter 15% de desconto. Então você pode reformar aí todo o seu guarda-roupa com 15% de desconto. Vale a pena aproveitar. Você vai direcionar aqui nesse QR Code. No final da sua compra lá no site, já vai ser direcionado o cupom GROW15 para você ter o benefício. E é claro que o nosso convidado tem presente. Opa, começamos bem então. Começamos bem, Muito começamos obrigado. bem. Que legal. Tenho certeza que você vai gostar, André. E o Henrique, que é o diretor da Henry Store, já participou, tem episódio com o Henrique aqui. Ele sempre se preocupou muito com essa questão da imagem. Então eu aprendi muito com ele desde quando eu comecei a prestar serviços para ele. E eu tenho certeza que ele vai gostar muito obrigado. desse episódio. Eu não conheço pessoalmente, mas tem alguns amigos em comuns. Já ouvi falar muito da marca. Muito obrigado. Por nada. E, pessoal, pra você, aproveita a oportunidade, tá? Vale muito a pena você se vestir, passa confiança, passa credibilidade. E agora a gente já vai entrar nesse assunto. Vamos pegar esse gancho. André, o quanto a roupa, a vestimenta impacta na forma que as pessoas te veem? Bom, Guilherme, é aquela conversa de que nós fazemos uma leitura de alguém em 8 segundos, né? Tem estudos que mostram que a primeira imagem leva apenas 8 segundos para alguém fazer uma análise sua, né? Então, a roupa, o dress code, ele está totalmente ligado com a comunicação do que você quer transmitir. Temos que pensar que ele tem 3 elementos para a gente poder alinhar isso, né? Com quem você vai conversar, com quem que é o seu público, qual que é a sua personalidade e qual que é o ambiente. Então, a roupa está muito ligada a isso, né? Então, peraí, com que público que eu vou conversar? Será que eu preciso estar com um social? Será que eu preciso estar com uma alfaiataria? Um terno com um colete, por exemplo? Se eu estou conversando com um público que não comunica isso, será que isso vai afastar ou vai aproximar, né? E o ponto principal disso é a personalidade também. Será que eu estou sendo um personagem? Será que eu estou me vestindo assim porque falaram que é legal, porque eu vi algum vídeo na internet que falou que é legal? E depois o ambiente. Então, o dress code está totalmente ligado a esta imagem, não tem como a gente fugir, não tem como a gente pensar em uma imagem alinhada se você não está com o seu guarda-roupa em dia ali. E esse guarda-roupa em dia que eu estou te falando, ele não é roupas de marca, tá? É uma roupa, primeiro que ela tem um caimento legal, segundo cores que comunica, peças que fazem um sentido no seu dia a dia e, como eu te disse, também com o ambiente, com o público. E você ter esse guarda-roupa com uma capacidade de se adaptar para cada local que você está indo faz total sentido, né? Aqui na nossa região, no interior, a gente tem muitos rodeios. Agora é a época que começa os rodeios. Se você só tiver roupa social para vestir, não vai encaixar ali para aquele ambiente, para aquilo ali que você tá indo. Do mesmo jeito que você falou da regata, camisa de time de futebol é uma coisa que eu tive que ir mudando ao longo dos últimos... Vou dizer, dos últimos meses, porque eu aparecia muito em store no final de semana, falando ali
insights que eu tinha e eu gosto muito de usar camiseta da NBA, camiseta de time de futebol. E aí eu fui me policiando um pouquinho mais, aprendi isso na sua palestra de naquele momento, às vezes aquele store é o que o meu cliente que eu tô buscando assiste. E ele não vê Exatamente. os outros e ele fala assim: Sim. "Ah, mas esse cara aí com essa camiseta regata da NBA não vai Tem que fazer ser sentido." coerente, né? Quando a gente fala de posicionamento de imagem ele é todo um meio ambiente ali que você vai, um ecossistema que você vai criar no seu dia a dia. Então também tem que ser coerente o que você fala, o que você aparece, mas como que é a sua vida também. Claro que você não precisa estar de alfaiataria para ir na padaria, mas na padaria você pode encontrar também um cliente, né? No Sim. rodeio você pode encontrar um cliente. Então você está bem vestido, você tem um bom caimento, ter uma importância, né? Ter dar importância na hora de escolher essa peça, né? E principalmente para o homem isso é muito difícil, né? O homem, eu vejo isso. Bom, eu sou fotógrafo há 15 anos, eu fotografo todos os dias, manhã e tarde, recebo muito. O meu público, a maior parte é feminino, mas tem uma boa parte masculino. Então, assim, essa dificuldade de como se vestir, ela é muito grande, cara. E o homem, desde pequeno, a gente não tem uma conversa. Peraí, o que você vai vestir? Sim. Né? A O homem, mulher é estimulada a isso. sim, é estimulada a isso. Ela tem a moda que está voltada para isso, tem muito mais peças, tem muito essa conversa. E o homem, ao contrário, não é que ele só não se preocupe, e quem se preocupa, ele tem vergonha de trocar ideia com um amigo. Então, a vida inteira sempre foi assim. Então, um exemplo, eu tenho clientes que já fotografaram no estúdio, que eu sei que depois disso os amigos ficaram fazendo brincadeiras com ele. Então, Sim. assim, o cara tem que ter A uma... cultura masculina, ela é uma cultura de ridicularizar quem se preocupa com a Sim, imagem. exatamente. Só que é um ciclo, né? E isso aconteceu comigo. Peraí, eu vou começar a me preocupar. Você começa a se vestir, as pessoas começam a perceber, tem alguma coisa Você vai se diferente. tornar Os referência. amigos começam, o cara tá usando... Daqui a pouquinho André, eu vou num evento, que roupa que você acha que eu posso Perfeito. utilizar? Cara, isso não foi uma pessoa. Várias pessoas aconteceram isso. Principalmente homens, né? Mas como que eu posso? O que você acha que eu devo vestir? E aí tem aquela preocupação, né? Bom, é comum, vai numa loja grande, vai em qualquer loja de shopping, você vê o homem ali e sempre tem a mulher acompanhando. Amor, usa isso, usa aquilo. Então ele é muito perdido, né? Sim. E onde fica essa segurança também? Não sabe falar de tecido, não sabe falar de caimento, não sabe É. falar de nada. Isso aconteceu, esse choque na minha vida começou a acontecer 6 anos atrás, que foi quando eu saí de José Bonifácio, mudei para Rio Preto para ser supervisor de lojas da Hering e do Boticário. Uhum. Na Hering eu cheguei ali, eu olho minhas fotos hoje, eu falo, meu Deus. Como e eu saía achava que eu assim de tava casa, bem. né? Eu achava que eu tava bem. Eu acho, não, tá bom. Não, você fala, caramba, eu não entendia nada de combinação, de... Uhum. E mesmo quando eu não tava com a camiseta de time, a camiseta de time tava melhor, que era a camiseta de Uhum. time, um short jeans, tava Sim, bem. ok, né? O jeito que eu achava que eu estava me vestindo bem era uma coisa inacreditável. Depois que eu comecei a entender o assunto. Na consultoria, depois que eu comecei a atender a InStore, que são os nossos Uhum. apoiadores aqui, começou a fazer muita diferença. Que aí eu comecei a acompanhar os stories pra ver se podia postar mais ou menos. Eu comecei a falar, caramba, tá destoando. Sim. Eu quero me vestir igual a loja que eu presto serviço, igual o dono da loja tá falando pra se vestir. E foi quando aconteceu exatamente isso. Os amigos começaram a zoar, vinha piadinha, e hoje eles pedem essas dicas. Então é muito interessante. Cara, eu acho que assim, realmente, como eu te falei, algo que vai envolvendo tudo, sabe? Você se vestir melhor, você vai querer cuidar mais do seu corpo. E Sim. não significa que se vestir bem, a gente tem que colocar também uma roupa só porque eu estou com um bom corpo. Não, a roupa tem que ter um bom caimento, né? Tem diversas formas de a gente se vestir bem, independente do corpo que a gente está. Se a gente está no momento que a gente está gostando do nosso corpo ou não. Mas você começa a melhorar, claro, o seu corte de cabelo. Nós, homens, começa a melhorar a barba. Começa a se preocupar. Peraí, eu vou em tal lugar, que roupa que eu vou colocar? Então, assim... você começa a melhorar para tudo, né? Então, você deixa de ser um personagem para ter uma busca. Se você realmente quer melhorar isso, nada mais genuíno do que você fazer essa transformação, né? E por conta da apresentação da Dom Henrico, eu já quis falar sobre o dress code, eu já entrei nessa parte, mas eu quero conhecer um pouquinho de como você chegou nessa parte, como você se tornou um fotógrafo focado nessa imagem que vende também, nesse posicionamento. E para não ser apenas um fotógrafo que tira fotos. Não menosprezando, mas você se posicionou de uma forma diferente. Como foi tua construção de carreira até chegar na onde você tá hoje? Tá, eu sou formado em publicidade, eu tenho meu estúdio há 10 anos, eu sou fotógrafo há 15. Eu trabalhei muito tempo com fotografia publicitária. E eu acredito, cara, assim, profundamente, que o nosso trabalho está muito ligado com o nosso momento de vida. Tem que ser muito paralelo, assim, porque senão não funciona. Pode ser daqui a uns anos a gente se encontra, eu esteja em outra área da fotografia, porque vai fazer mais sentido para mim. Mas eu fiz essa transição para fotografia de marca pessoal e foi em um momento onde que foi muito de encontro que a marca pessoal começou a crescer também. As pessoas começaram a se preocupar. Isso depois da pandemia, as pessoas começaram a botar mais a cara, né? Com lives, aparecer mais... E o público começou a se comunicar e se conectar mais com
pessoas e não com as marcas. Antigamente, por exemplo, eu fotografo muito médicos, né? Os médicos antigamente o que vendia era o nome da clínica. Hoje é o contrário. Hoje é o médico que atrai para a clínica. Então hoje eu vou no Dr. X e não na clínica X. É ao contrário isso, Sim. né? Com o tempo, eu sempre fui um profissional que eu sempre tive uma preocupação técnica. Então, por exemplo, nós estamos aqui nesse estúdio, tem alguma iluminação, tá? O que essa iluminação significa? Qual que é o papel dessa luz? Você tem uma luz aí atrás de você, tá? Essa é uma luz de cabelo, ela está fazendo um recorte. Mas o que ela significa? Ah, ela é bonita. Não, não, não. Eu tenho que entender o que acontece. Uma luz de recorte, o papel dessa luz que está acima da sua cabeça é te destacar do fundo, que vem de uma luz dos filmes antigos, lá daquele antigo filme de Londres, que os caras escureciam o fundo, colocava aquela névoa nos filmes de terror. Por quê? Porque o valor do orçamento, eles não tinham tanto dinheiro para fazer um cenário. Então, eles colocavam uma luz de recorte onde o nosso olho não olha tanto para o fundo. Você gosta de entender o porquê de cada detalhe. Exatamente. Então, assim, e aí foi onde que veio bem de encontro com esse momento do meu trabalho, que o que hoje eu trabalho não é uma boa fotografia, não é uma fotografia bonita. Isso é o mínimo que você espera em contratar um fotógrafo, ter uma boa fotografia. A fotografia que eu faço é uma fotografia intencional. Então, cada elemento dessa fotografia, ela vai ter um significado para o que a sua imagem vai comunicar. Essa frase que você falou encaixa perfeitamente numa pergunta que eu anotei para fazer para você. Hoje, qualquer pessoa com um bom celular, com iPhone, com Samsung, que seja, consegue tirar fotos. Muitas empresas têm pessoas que tiram fotos ali dentro. Sim. Por que, então, tem fotos que vendem e tem fotos que passam completamente despercebidas? Qual que é a diferença? Como ter essa imagem que vende? Vou falar como fotógrafo agora. Claro. Tá? Cada vez mais está mais fácil você fazer uma boa imagem. Quando eu comecei, aí já vai ser, parece que papo de... Na minha época, tudo isso era mato, sabe? Mais ou menos Sim. isso. Mas era isso que eu já comecei no digital, eu imagino, para quem começou no filme, na época da fotografia de filme, que era muito mais, literalmente, analógico, né? Hoje está cada vez mais fácil a gente ter uma boa fotografia, né? Não só com câmera, com celular, o próprio IAT dá uma imagem. Só que aí é onde que entra o outro lado, né? Entra mais de uma forma profunda. Qual que é o significado dessa imagem? Então, é isso que eu bato todos os dias com os meus clientes. Então, qual que vai fazer a diferença? Uma imagem que... Claro que você vai ter imagens que vai resolver o que você precisa. Se você precisa fotografar só um ambiente, ok. Ali você consegue mostrar se é para vender uma casa, por exemplo. Agora, um fotógrafo de arquitetura, ele vai ter a expertise de entender qual que é o melhor ambiente, o que atrai mais, qual que é o melhor ângulo. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo com fotografia de alimentos. O prato ele tem uma frente para se apresentar. Então, a gente tem que fotografar em 45 graus. Por quê? Porque é a forma como que o cliente recebe na mesa aquele prato. Então, o chefe teve a preocupação de montar o prato para aquele lado. Então, entende que tem uma parte mais avançada, não é só uma luz. A luz do prato passou na primeira fase já, essa daí já ficou para trás. O que eu preciso saber aqui são outras coisas agora. Então, esse é só um exemplo como cada área tem que ter um significado dentro do que a gente está fazendo, né? Então, você buscar esse detalhe que vai fazer a diferença na hora da fotografia, né? Eu acho que tudo que todo mundo consegue fazer muito fácil acaba se banalizando. Ah, qualquer pessoa faz um vídeo Sim. aqui e vai. E Uhum. não é qualquer pessoa. Quem se dedica e vai no detalhe do assunto é onde faz a diferença que, por exemplo, as suas fotos transmitem. Exatamente. Você conseguiu se tornar uma referência, principalmente nessa questão que você falou, né? Você fotografa muita médica, profissional Sim. da área da saúde, que são profissões que sempre passaram aquele ar de cuidado. Então, eram fotos mais delicadas, fotos mais suaves. E eu percebo que algumas médicas que você fotografa, elas já passam já uma coisa mais séria hoje, quase que assim, olha, eu sou a melhor opção para você e que se conecta ali. Como que foi essa transição no modelo de fotografar esse tipo de profissional? Eu acredito que isso vem junto com aquilo que eu já citei, que é a marca pessoal. Cara, a marca pessoal, ela começa, primeiro ponto, de todo esse trabalho que a gente faz, tá? Seja roupa, seja fotografia, seja comunicação, seja o tom de voz, é a personalidade. Ah, parece ser meio clichê, mas é a personalidade. Porque enquanto você estiver vestindo ou querendo ser alguma outra pessoa, não vai adiantar, né? É a mesma coisa de você fazer um trabalho que você não ama. Uma hora você vai cansar e aquilo não vai render mais. Então, dentro da fotografia, a gente teve essa migração sim muito grande. Por quê? Porque foi onde que a gente começou a destacar realmente a personalidade de cada pessoa. Sempre se ouve falar, você tem que fazer uma foto sorrindo. Não. Foto séria não está errada, ela só está comunicando alguma coisa. Ah, não existe, na verdade, todo esse trabalho certo ou errado. Tem o que você está querendo comunicar. O meu perfil mesmo, minha foto de perfil é uma foto séria. Muitas pessoas falam, nossa, você fica melhor sorrindo. Ok, mas eu não quero transmitir esse sorriso nesse momento. Significa que eu estou deixando de atender clientes, estou afastando porque eu estou sério? Não, eu estou comunicando alguma coisa. E isso eu vejo como prova mesmo no meu estúdio. Quando o cliente chega lá, a maioria deles eu pergunto, qual que você acha que é a minha imagem? Qual a imagem que eu passo? Um fotógrafo mais sério ou mais divertido? Mais sério.
E aqui, como está sendo a sessão? Cara, tá super à vontade. Tá super... Por quê? Na imagem eu coloco uma intenção e no meu atendimento é uma outra energia ali para deixar essa pessoa à vontade. Eu recebo a pessoa que em 30 minutos ela tem que estar muito à vontade diante de uma câmera, de um fotógrafo de 1,92 m que ela nunca viu na vida, cheio de equipamentos, entendeu? Então, assim, esse jogo da imagem, essa intenção dela, onde que vai mudando tudo. Então, essa personalidade, ela tem que ser respeitada e ela tem que ter uma intenção, né? Então, deixa de ter só a fotinho bonita, com cuidado, que também pode ter isso, se for a intenção, mas hoje a gente começa a transmitir outros valores. Não só o médico é um profissional que atende bem, não só isso. Peraí, tem muito mais dentro disso, né? Tem muito mais personalidade, tem muito mais a diferença. E cada vez mais o público quer entender a personalidade e as características de cada profissional. Então não adianta a gente fazer sou um bom fotógrafo, faço isso sem mexer com luz, ou um médico sabe atender, porque isso vai ficar no meio da multidão. E falando nessa parte de imagens intencionais, o que muito empresário está comunicando com a imagem dele sem perceber? Cara, toda hora a gente está comunicando alguma coisa. Quem está assistindo já tem uma imagem minha, uma imagem sua. Sua provavelmente vão ter uma outra imagem porque já te conhece há mais tempo, mas quando o vídeo abriu, já tiveram uma imagem minha. Então, assim, o que ele está comunicando ali é... O problema é que o que ele está comunicando, ele não sabe que ele está comunicando, né? Porque muito profissional, muito empresário que acaba tendo sucesso, acaba não olhando para isso, porque é aquela conversa, sempre fizemos assim, sabe? Não preciso me preocupar com isso. Só que, claro, que você vai ter que manter isso, né? Às vezes chegar lá no topo não é o difícil é se manter, né? E com o tempo, cada vez mais as pessoas estão olhando para isso. E é fácil a gente olhar para isso. Um exemplo, vamos falar da Tesla. Se fala da Tesla, mas o Elon Musk se fala muito mais dele. O próprio Steve Jobs, que já faleceu, se fala mais dele quase do que a Apple. A marca dele é muito viva, né? Então, você pode perceber que o nome de quem está por trás da marca é muito mais forte do que a marca em si. Então, hoje os empresários não... Tem uma boa parte, obviamente, que tem essa preocupação, mas te falar o que eles fazem, a base é não tenha preocupação com isso e essa imagem vai se deixando, vai. É uma curiosidade que tem. Quando eu cheguei aqui em Rio Preto, eu ia na barbearia uma vez por mês. Sim. E eu achava que tava tudo bem. Ia lá, você saía transformado. E eu achava que tava tudo bem. Passou-se um tempo, eu comecei a ir, assim, a cada 3 semanas. A cada 15 dias. E eu achava que a cada 15 dias estava o suficiente. Recentemente, eu passei a ir de maneira semanal. Mas eu falava, não deve estar tanta diferença semanal para 15 dias. Aí eu fiz uma viagem agora, fiquei fora quase 20 dias e não fui cortar o cabelo. Me deu agonia. Eu não consigo mais ficar sem ir na barbearia uma vez por semana, porque eu via... É gritante a diferença de eu estar com o cabelo e com a barba alinhada, principalmente a barba, e de não estar. O cabelo, você passa um gel, você passa uma pomada, você consegue. A barba não tem como. Tem um livro que fala disso, que ele chama O Paladar Não Retrocede. E aí ele fala que Muito uma vez que interessante. você chega num ponto de qualidade que você conhece o bom, depois é difícil para você Eu voltar, achava né? um absurdo quando me falavam que tinha funcionário de loja que eu era supervisor, que ia toda semana. Eu falava, você tá rasgando dinheiro. E hoje eu falei, não é rasgar dinheiro, é com o cuidado com a imagem. Realmente, faz parte. Esse cuidado... O paladar não retrocede, muito bom. Depois dá uma procurada. É um livro bem legal. Ele vai falando que você chega num ponto de qualidade, depois você não consegue mais retroceder, né? E é realmente isso, cara. Esse cuidado, ele vai se expandir em todas as áreas da sua vida. Então, se você não acredita que você é esse profissional, se você olha, né? Imagina você começar o seu dia olhando no espelho e você tá usando uma roupa velha, uma roupa que não faz sentido. Como que você vai passar essa confiança para fora se para dentro você não tem essa confiança? E uma coisa que você falou que eu também gosto muito, que é de entender os porquês das tomadas de decisão, por que aquilo tá aqui e não ali. E você falou da sua foto de perfil, né? Por que pra você faz mais sentido a foto séria do que a foto sorrindo, independente de ficar melhor ou pior? A foto sorrindo dá a impressão, esse profissional é mais simpático, ele vai me deixar mais à vontade Mais na hora acessível. da foto. Por que transmitir essa imagem mais séria que talvez alguém olhe e fale, será que eu vou me sentir à vontade tirando foto com ele? Qual foi a sua jogada pra ter essa decisão? Tá. Guilherme, a vida inteira me falaram que eu tinha cara de bravo. Eu tenho cara de sério. E não vou mentir que até um certo momento da minha vida me incomodava um pouquinho. Poxa, eu sou um cara que eu sei conversar com as pessoas, sou um cara muito comunicativo. Se a gente parar aqui, vamos ficar trocando ideia a tarde inteira. Antes do episódio começar a gravar, a gente quase gravou um podcast, né? Um outro tema, é verdade. Então, assim, e isso eu ficava, mas espera aí, por que eu tô comunicando isso, né? E aí eu quis usar isso a meu favor, tá? Quando eu comecei a estudar sobre arquétipos, e aí o arquétipo que eu utilizo dentro da minha comunicação, que faz sentido com a minha personalidade, ele tem esse arquétipo de um
uma quantidade menor de sorriso. Qual é o seu arquétipo? Hoje eu trabalho com um arquétipo na minha comunicação do mago. Do mago. Eu tenho algumas outras energias que eu utilizo em alguns momentos ou algumas etapas da minha vida ali, mas de uma forma mais estratégica que faz mais parte da minha personalidade. Ok, tá dentro ainda, mas a base da minha comunicação, da minha imagem é do mago. É questão de surpreender mesmo. O mago ele tem como base tirar a pessoa do ponto A e levá-la em ponto B. Então, hoje, o meu papel é transformar esse cliente que chega no estúdio, não só com a fotografia, tá? Mas de saber que essa fotografia ou esse atendimento, ele pode animar ou pode desanimar essa pessoa. E, de novo, volta naquela base que eu te falei, de trabalhar por conta, dessa liberdade da gente ter. Eu acredito realmente do empreender. Eu acho que o empreender ele pode nos dar uma liberdade não só de tempo, mas de vida, de uma forma, cara, sabe? De você ter mais tempo com a sua esposa, com a sua família, de você poder aproveitar. Nada contra o CLT, acho super bonito a trajetória, já fui CLT, mas quando a gente começa a empreender, que é o público que eu atendo, né? Eu acho que essa capacidade de a gente utilizar a nossa imagem a nosso favor, vender o nosso trabalho e colaborar com o outro também, é uma forma muito rica, sabe? E de fazer tudo liberdade isso. de ser quem você realmente quer ser, Exatamente. assumindo riscos e consequências disso também, né? Exatamente. Porque eu vejo muito, trazendo um pouquinho do que a gente faz na consultoria, né? Que às vezes essa liberdade, quando ela não sabe ser bem gerenciada, traz consequências negativas Sim. também para a pessoa. Sim, exatamente. E aí o arquétipo do mago ele tem esse objetivo, que é tirar do ponto A e levar até o ponto B. Então, hoje, quem vai fotografar comigo, temos conversas ali longas de entender qual que é teu público, que imagem que você quer transmitir. É a primeira básica, é a primeira. Não tem como eu começar a te fotografar, não sei que imagem que você quer transmitir. Ah, André, me fala você. Não, qualquer imagem está certa, só sabendo o que você vai comunicar. Tá? Então tá, André, eu quero fazer uma imagem de perfil de cavada. Tá errado? Com quem que você quer falar? Eu achei muito interessante na sua palestra, tem um arquétipo do bobo da corte. Sim. Que é o que gosta do ambiente alegre. Uhum. Basicamente é isso. É que Sim. quando a gente ouve bobo da corte, fica ofensivo. Sim. Trazendo pra explicação que você trouxe na sua palestra, me corrige, tá? Mas assim, é aquela pessoa que gosta de fazer a piada, que gosta Sim. de... Ela gosta de ser o centro das atenções, porque quem é bem-humorado tem essa parte, mas é no sentido de gostar mesmo disso, desse ambiente bem-humorado. E eu sempre fui essa pessoa. Na minha turma de amigos, eu gosto de ser essa pessoa. No grupo de WhatsApp de amigos, eu gosto de ser essa pessoa. Nas minhas redes sociais, durante um bom tempo, eu fui essa pessoa. Mas a partir do momento que eu comecei a me posicionar, querendo ser a pessoa que o empresário olha e fala, eu quero esse cara sentado do meu lado, me aconselhando e tomando decisões da minha empresa por mim. Eu não posso mais ser o bobo da corte. Sim. Eu não posso mais, quando o Palmeiras ganha do Corinthians, e isso acontece com uma certa frequência, eu não posso mais postar zoando o empresário. Sim. Porque às vezes o empresário corintiano que ia me contratar naquele momento tá puto, porque o time dele perdeu, e ele não vai ver credibilidade na minha fala, porque Sim. eu fico brincando o tempo todo. Então, eu acho muito interessante isso, essa questão de você pode... Não tem um arquétipo certo ou errado num geral. Tem um arquétipo que você quer para o objetivo que você tem. Sim. Um choque que a gente teve lá foi que a minha esposa, né, ela se candidatou para ir lá tirar foto. Sim, é E aí verdade. você fez algumas perguntas para ela e ela foi toda no cuidadora. Ela é mãe, ela é enfermeira de formação, ela toda cuidadora. E aí você falou assim, encaixa para você o arquétipo da amante. E aí você trouxe as fotos dela e foi um choque, todo mundo ficou encantado ali com o resultado. Ela ficou encantada. Como que você consegue ter essa leitura rápida, assim, quando a pessoa fala uma coisa, mas o biotipo, a expressão é outra? Como que é pra... Cara, como te falar isso não parecendo ser algo místico? Porque a maioria das pessoas acha que arquétipo é algo místico. Na verdade, assim, é a prática que eu tenho todos os dias. Todos os dias eu tenho que fazer a leitura de uma pessoa. Todos os dias, a pessoa, quando ela chega no meu estúdio, ela senta ali pra gente conversar, já está comunicando alguma coisa. Então, claro que eu vou fazer uma leitura primeiro do Instagram dela, de coisa do que ela posta ali. Pode ser, no caso da sua esposa, não conhecer ele no momento, né? Mas tem elementos que a gente está vendo que já está comunicando isso, entendeu? Então, um exemplo. Só de você me ver, eu já estou com uma camisa, eu já estou comunicando alguma coisa. O meu penteado, o corte do meu cabelo, tudo isso já vai comunicando alguma coisa. E também tem a energia dessa pessoa. Mas espera aí, André, você consegue sentir essa energia? Não, mas você já está comunicando isso. Seja um olhar... É a mesma coisa, você estava conversando de você fazer uma brincadeira, né? Sim. Então, você também já ia transmitir isso daí. Mesmo que tivesse, às vezes, ali uma conversa bem pouca, né? Bem pequena. Então, assim, na verdade, eu comecei o estudo do arquétipo por causa disso mesmo, por causa de tudo isso que a gente está conversando, de ter um significado no que eu estava fazendo. Então, eu ia receber um profissional para fotografar no estúdio, chegava uma mulher super simpática, sorridente, uma mulher muito doce, uma mulher muito cuidadora mesmo, sabe? De você ver que ela era uma pessoa muito receptiva. Uma mulher assim, nossa, que pessoa incrível, que pessoa agradável de estar perto. Peraí,
Tá, ok. Essa pessoa geralmente ela ia ser uma pediatra, ela ia ser uma ginecologista, ela ia ser, às vezes, alguma área muito afetiva, assim, tá? Ok, chega outra mulher com uma presença muito forte voltada para beleza. Isso eu não estou falando de bonito ou feio, tá? É uma beleza mais que magnética mesmo, que ela chega primeiro A do que a forma que ela pessoa. quer se vestir, que ela quer Exatamente, transmitir. exatamente. Cores mais fortes, por exemplo, às vezes a própria joia, uma joia mais dourada, uma joia maior, um Batom, penteado, maquiagem, tudo. exatamente. E ela sentava e a gente ia conversar, tá bom. Essa mulher, antes dela me falar, eu sabia que ela era dermato. Cara, aconteceu vezes de eu fotografar uma pediatra e eu falar, essa menina está na sub errada. Recentemente me falaram, ela passou para dermatologia. Falei, óbvio que ela passou, porque a imagem dela gritava totalmente outra coisa. A personalidade ela vem primeiro, cara, não adianta, isso daí grita primeiro. E como você falou, você não deixou de ser engraçado, você só tem um outro objetivo de vida, né? Um outro objetivo de comunicação. Nesse momento, para você, você colocou na balança que era mais válido você ter o seu cliente do que você fazer uma piada, né? Sim. A piada, o bobo da corte, ele, cara, é o mestre da conexão. Não tá errado. Só que, peraí, aonde que eu vou utilizar isso? Às vezes, no meu atendimento, quando já está no estúdio, eu também coloco uma energia do bobo da corte, porque eu quero mais do que essa pessoa sinta à vontade. Se ela chegar lá e eu todo sério com o arquétipo do mago, um governante, ou até mesmo um rebelde, imagina eu falar para ela, se você não fizer essas fotos e não postar, de nada vai adiantar. Então, eu tenho vergonha de aparecer, mas tem vergonha por quê? Sabe, se for um rebelde, até quase um... Claro que eu não vou conseguir deixar essa pessoa solta para a hora da foto. Então, assim, eu acho que o mais legal dos arquétipos é esse jogo que a gente vai fazendo e como que a gente pode montar essa comunicação, Você né? tem o que é mais dentro da sua personalidade, que é algo enraizado em você, mas se você quer ser um profissional de sucesso, principalmente um empreendedor, que é o que Sim, você trouxe, você tem que ter a capacidade de se adaptar. sim, sim. Principalmente a isso, ao que a pessoa precisa naquele momento, que eu acho que se comunica muito com as 5 linguagens do amor, vamos Uhum, dizer sim, assim, sim. qual é o arquétipo da pessoa, o que eu preciso fazer para ela se sentir à vontade, para eu vender para ela Uhum. confiar em mim. Sim, sim, Entra exatamente. E quando a gente vai fazer a escolha, quando a gente começa a estudar de uma forma mais profunda ainda os arquétipos, cada arquétipo ele tem uma dor. Na verdade, a gente se conecta mais pela dor, por discordar de algo do que concordar com algo. Entendeu? Então, por exemplo, tem muitos arquétipos que ele tem uma dor específica ali. Qual que é a dor específica do arquétipo do curador? É a morte. Então, por que que o médico ele comunica tão bem com esse público? Entendeu? Então, assim, é como você falou, a gente tem que fazer essa transformação, né? Principalmente sendo um empresário, para onde que vai, para cada, né? Mas isso mais, né, nada mais do que genuíno. Porque um exemplo, se você está no momento hoje, tá? Você está como empreendedor, tá? No dia de amanhã você quer, sei lá, vender cursos, por exemplo, tá? Você quer vender o seu conhecimento. Cara, não é a mesma comunicação e nem é mais o mesmo Guilherme, o cara que começou a atender o público, para o cara que vai ensinar. Você concorda comigo que a Concordo. sua personalidade, seu momento de vida está diferente. Então você vai ter que usar. Provavelmente o bobo da corte ele não vai te ajudar a vender um curso, por exemplo. Exatamente. E a maioria do nosso público aqui, da nossa audiência, é de empresários ou de pessoas que querem se tornar empresárias. Geralmente, o arquétipo dessa pessoa é o do governante. É ou o que ela realmente tem ou o que ela precisa passar. O governante, qual que é a principal característica positiva e qual que é a dor que o governante geralmente tem? O governante, ele tem uma frase que eu acho muito legal, que é: vencer não é tudo, é só o que importa. Essa é a base do governante. Então, o governante, o primeiro medo dele é o quê? Perder o controle. É não ter o controle disso. O ponto positivo, deixa comigo que eu sei o que eu estou fazendo. O ponto negativo é ele se tornar um tirano. Então, tudo tem que ser do meu jeito. Tá? Então, ok, é um arquétipo interessante para quem está empreendendo, é um dos arquétipos mais de alto valor quando você quer vender algo, mas também tem que estar muito na personalidade. Não adianta a gente também enfiar esse arquétipo só por ser. Tá? Tem outros que daria para a gente trabalhar no mesmo segmento. Tá? Um exemplo, o arquétipo do amante, do próprio mago, do sábio. Tem outros que daria. Não tem o certo e não tem o errado. Tá? Tem a forma onde que a gente se comunica. Esse do amante, pra quem é vendedor, ele ajuda muito, né? Que é uma questão mais da sedução Sim, ali, sim, no sim. sentido assim, de você, da pessoa que tá comprando de você, sentir que ela precisa comprar de você. Seja um aparelho, seja um Uhum. produto, seja principalmente um serviço que você presta. É. É de uma forma que a pessoa pode ter a certeza até que você não é o melhor, mas é a certeza que ela precisa de você. Sim, e ele tem como base o auto-amor também, né? Então, dependendo do produto que você está vendendo, acaba se tornando, por exemplo, no meu caso, médicas que trabalham com a parte de dermatologia, dificilmente não está trabalhando com esse arquétipo, Sim. sabe? Da pessoa se auto-amar, se olhar, ter muito ligado à beleza, ao luxo, ao alto valor. Então, aí comunica muito bem. A gente falou muito aqui focado em prestadores de serviço, médicos, seja no meu caso, que eu
tô usando aqui para saber onde eu tenho que evoluir aqui também, claro. Mas tem a questão dos arquétipos das empresas, né? Tem empresas que, assim, como o arquétipo de uma empresa chega antes dela, também falando de uma empresa, não de uma pessoa. A gente tem marcas que tentam ir para esse lado. Eu vou dar o exemplo do McDonald's. O McDonald's, ele tinha um arquétipo muito focado para criança, eles usavam muito palhaço ali, e era o telhadinho, era uma coisa mais infantilizada. O que eles perceberam? Que o público deles cresceu, hoje são adultos, e eles transformaram o arquétipo da marca. Tem outros exemplos que você pode trazer e como esse arquétipo, as marcas têm que estar atentas a isso? Tá, eu acho que a gente vai voltar ali no começo da sua pergunta. Na verdade, os arquétipos, eles são quase perfis pré-desenhados que a gente já tem na nossa mente, tá? Carl Jung estudou sobre os arquétipos, é dele essa teoria, tá? Esse estudo sobre o nosso inconsciente coletivo, que dentro do nosso inconsciente, que é a nossa camada da psique, nós já temos informações que ela é passada de geração para geração, mas não é de pai para filho, é de homem da caverna para nós. Então isso vem sendo construído. E histórias padrões que aconteceram de toda a história do mundo, que elas vão se repetindo. Então, o arquétipo, ele nada mais é do que um perfil pré-desenhado ali, tá? É algo que está no nosso subconsciente em coletivo. Ok. Carl Jung diz que a gente não tem como limitar este número de arquétipos. Primeiro, eu não sou psicólogo, tá? Então, o que eu estou fazendo eu estou falando com a base no estudo do marketing, onde que eu vou chegar. O marketing se apropriou disso, tá? Esses arquétipos que o marketing utiliza, que são 12 arquétipos, eles têm a base em Carl Jung, mas eles basicamente resumiram em 12 arquétipos que é comum. Por quê? Porque a marca ela precisa passar essa personalidade que ela não tem. Então, por exemplo, um exemplo de marca que eu acho muito legal, que a maioria das pessoas não sabe que tem esse arquétipo, é o Starbucks. Ele tem um arquétipo do explorador. Você pode pegar que ele tem esse tom de madeira, ele tem um verde mais militar, ele tem um ferro. Qual que é a base do explorador? É a liberdade geográfica. Então, o Starbucks ele iniciou como uma cafeteria de beira de estrada, onde a pessoa passava, pegava o café e seguia. Não era ficar um ponto fixo, como tem hoje em shoppings, né? Então, diversas marcas utilizam como, enfim, do Amante é muito fácil a gente encontrar, a própria Rolex que ela utiliza do governante, e aí vai Quais diversas... usam do Amante, por exemplo? Umas duas que você A pode citar. Dior utiliza, Zara utiliza, muito ligado para beleza. Aí não tem a própria... A Boticário, ela tem muito ligado ali, tem as linhas dela, né? Tipo, com a Candice Berenice, tem a Eudora, se eu não me engano. Isso, eu ia falar isso. O Boticário, ela é uma marca que sabe usar muito bem esse jogo dos arquétipos. Sim. Porque, por exemplo, teve o vídeo deles do Dia das Mães agora. Quem não é mãe chorou assistindo o vídeo. Sim. Quem é mãe, então, desmontou. Minha mãe, minha esposa, Sim. todo mundo desmontou. E aí, quando vai chegando o Dia dos Namorados, ele consegue se adaptar. E quando vai chegando o Dia dos Pais, ele consegue... Então, E esse é o posicionamento de imagem, cara. É o espaço que ele está ocupando na mente. Aí, claro que a gente está falando de outra coisa, mas é o espaço que ele está ocupando na mente de cada cliente. É exatamente isso. E é onde o Boticário conseguiu, e eu fui supervisor de algumas franquias do Boticário, e eu tenho muito orgulho de falar assim, cara, o que eu aprendi ali em 1 ano e meio foi algo incrível. Por quê? Tem marcas que são muito posicionadas com alguma data. O Boticário, ele é campeão de venda em todas. Geral, né? Isso é todas verdade. as datas. Sim. E se você tiver aqui agora, se tiver um aniversário para ir hoje, passa no Boticário que tem alguma coisa. Ele conseguiu Tem se até a adaptar. própria brincadeira do amigo secreto, o cara ganhar o Boticário. Sim. Né? Então, até nisso daí ele é tão flexível. Ele né? conseguiu se consolidar sabendo usar os arquétipos. Desde o cuidador, passando pelo amante, passando de tudo. Exatamente. Cada linha ali da marca, né? E quando eu falo Boticário, é o grupo no geral, né? A própria a Trust mesmo, ela é do grupo Boticário, que também tem muito esse arquétipo do amante, muito forte. Que é uma marca que eu fotografo, então eu sei o bastidor ali do que a gente vai utilizar. Sempre muito esse carão, sempre muito essa força, um ângulo um pouco de baixo para cima, um desenho muito forte ali de luz. Então, é um arquétipo muito nítido. Por mais que às vezes no briefing a gente não recebe isso, mas sabendo fazer essa leitura, é óbvio. Um exemplo, utiliza o preto, tem muita coisa no dourado. Então, enfim, tudo isso vai comunicando esse arquétipo. Tem algum erro visual que é muito gritante, que faz as empresas parecerem menores, ter menos valor, que o produto dela perde ali aquela atratividade? Algo que seja muito óbvio para você que é profissional da área? Cara, o design hoje feito de qualquer maneira, não só com IA, tá? Eu vou puxar até um pouquinho antes. Aquele Canva da vida, sabe? Eu percebo que hoje
Bom, a imagem em si, uma imagem de valor, ela vai muito mais do que apenas a roupa, do que a luz, e sim a forma como esse design é utilizado, né? Se a gente pegava antigamente as páginas amarelas de lista telefônica, a gente conseguia identificar qual que era até mais barato, qual que era mais caro ali Sim, pelo próprio design, né? Hoje é diferente você pegar uma revista e saber por que que você olha e fala, isso daqui deve ser caro, isso daqui deve ser barato. autenticidade. Exatamente. E por esse bom design, esse bom gosto, né? Esse design refinado. Então eu acho que as empresas pecam muito por esta imagem mesmo, tá? A imagem que eu estou falando é a imagem gráfica que é utilizada. Desde uma boa identidade visual, desde uma boa fotografia, uma continuação fotográfica também. Tem uma conversa onde tem esse tom aqui, tem esse tom aqui. Um exemplo, o próprio Itaú sempre teve essa brincadeira, né? As propagandas sempre tinham um elemento laranja. Então você vê que tem um cuidado absurdo, cara. Se fosse a propaganda deles aqui, a gente estaria com uma caneca laranja, por exemplo, sabe? Então, assim, esse cuidado e esse bom gosto com o visual, eu acho que muda muito, literalmente, a imagem das empresas. Vamos aproveitar esse gancho que você deu do Itaú? Quais são os sinais que mostram que a empresa está preocupada com a imagem que ela está passando? Bons profissionais, né? Eu acho que é a base aí de ter bons profissionais. E se preocupa quantos e quantos clientes que me procuram, ou marketing, às vezes, de olha, a gente queria fazer sessão com você, mas o proprietário, o dono, ele não se importa tanto com isso. E, cara, isso foi assim, é o que eu mais ouvi durante toda a minha carreira como fotógrafo. E aí, você chega num teto ali que não sai, né? Não passa dali, né? E como que a gente pode usar os arquétipos sem parecer forçado ou artificial? Que eu acho que vem muito desse que você falou, da inteligência artificial, que veio para facilitar. O Canva facilita demais quando você precisa de um comunicado, alguma Uhum, coisa, uhum. uma arte mais básica. Mas eu sinto que está forçado em algumas situações, está transmitindo algo que não é, que você olha ali e você não vê credibilidade Uhum. nenhuma. Então, como que a gente pode usar eles, mas sem ser forçado? Qual é aquela cerejinha do bolo ali? Guilherme, eu acho que o ponto principal é o conhecimento sobre eles. Tá? Eu sei que não é uma área que todo mundo domina, não é às vezes algo que se fala tanto, mas o arquétipo em si, eu percebo que o maior erro das pessoas quando quer utilizar é falar assim, o arquétipo do inocente, ele usa tons mais leves, roupas mais fluidas, uma luz mais ampla, sem sombra dura. Agora eu vou fazer exatamente isso. Por exemplo, o arquétipo do mago, que eu utilizo. Um dos tons principais dele é o roxo. Outro é o sobretudo. Outro é uma gola alta. Morando em Rio Preto, como que a gente faz isso? Adoraria, seria excelente, mas não faz sentido, sabe? Então, assim, até mesmo, um exemplo, uma luz mais baixa, são pontos de luz, que eu utilizo isso na minha comunicação porque faz sentido, mas nem sempre dá para você pegar e colocar tudo isso ao pé da letra. Eu acho que a diferença de saber utilizar isso é quando você tem o conhecimento e você faz o jogo disso. Porque, por exemplo, dentro da comunicação arquetípica, a gente geralmente utiliza 3 arquétipos. Então, eu consigo mesclar itens. Uma médica, ela chega em mim e fala assim: olha, André, eu quero passar confiança, mas eu quero passar que eu sou acessível ainda. Que roupa que eu devo usar? E aí? Bom, então tá. Então vamos pela base. Uma roupa mais acessível vai ser um tom mais claro, tá? Talvez um tom terroso, uma areia, um azul mais claro, um verdinho mais claro. Tá, ok, tem uma cor aqui que já vai transmitir alguma coisa. Eu vou fazer uma luz mais ampla, não sombras tão duras, tá? Sombra dura é quando a gente tem uma luz muito desenhada, né? E sombra suave é quando ela é mais luz difusa. Só que daí ela traz essa presença e essa autoridade, esse conhecimento, talvez por roupas mais retas, como uma terceira peça, que tem traços mais retos, linhas que organizam isso na imagem. Então eu mesclo. O que é diferente de eu só entrar, abrir um prompt e escrever: eu quero uma foto minha com um arquétipo ideal para fotógrafo. A IA ela vai jogar o que ela vai te responder o que você quer. Sim. Entendeu? Se eu falar assim, olha, eu sou um fotógrafo onde que o meu arquétipo eu sinto que eu acho que é do inocente. Você acha que faz sentido? Claro que faz sentido, porque tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ah, mas e do mago, que é totalmente outro ponto? Claro que faz sentido, porque tal coisa também é válido, entendeu? Então, assim, ela vai te induzindo. E quando a gente não tem esse conhecimento, a gente não sabe como jogar isso, né? Trazendo já para nossa reta final, eu tenho certeza que você já começou a fotografar alguém que no começo estava todo travado, toda tímida, Todo principalmente. dia. Todo dia, manhã e E tarde. aí, no final, parece que a pessoa nasceu para fotografar, que é até modelo. Aham. Como que as pessoas que estão assistindo você, que têm esse receio, não é para mim, eu não vou conseguir, quais dicas você pode dar para elas? Cara, tudo que a gente começa é difícil, né? Tudo é difícil, porque quando a gente vai utilizar a nossa imagem, a imagem ela traz uma carga muito grande, não é uma foto. É o teu histórico, são os seus traumas de infância, é o bullying, é o que você não gosta, é você fotografando e pensando, será que fulano vai achar tá legal? Será que os outros profissionais vão me achar forçado? Então, assim, a pessoa quando ela sobe no fundo branco, o fundo branco ele tem um peso que ali eu já vi empreendedores, eu já vi
pessoas de muito poder, de empresa grande, de falar em público, cair ali, entendeu? De desmontar. E assim, por que isso? Porque carrega uma carga muito grande. A nossa imagem, essa é a primeira vez na história que os profissionais têm utilizado a autoimagem. Tirando uma modelo, uma atriz, né? Fora isso, a gente nunca precisou utilizar a autoimagem. O médico nunca precisou aparecer. O médico sempre foi o cara dos bastidores. O fotógrafo sempre por trás das câmeras. Pode pegar o empreendedor, é o cara corrido. O cara, no máximo, vai aparecer numa entrevista e olhe lá. Era até difícil o acesso. Quem será que é o dono de tal marca? Não é verdade? Sim. Então, assim, esta imagem, ela carrega muita coisa. Então, peraí, eu vou ter que utilizar da minha autoimagem. Eu já estudei 6 anos na minha faculdade, já fiz residência no caso do médico, ou empreendedor, eu tenho que fazer tudo isso, cuidar do meu financeiro e tal, tal. E ainda eu tenho que aprender a fazer essa foto. Então, tudo isso carrega muita, muita coisa. Como que vai fazer essa pessoa ficar à vontade? Primeiro ponto, contratar um bom profissional que vai te deixar à vontade. E aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Claro. Mas assim, é fazendo, cara, não tem como. Não tem outro. Cada vez mais que você tem um trauma, você tem que bater em cima daquele trauma. Você tem a dificuldade da tua imagem, você vai ter que fazer alguma coisa. O meu trabalho lá não é falar pra pessoa, olha, você é bonita, o seu braço não tá legal, o seu nariz não tá... Não, não, é trazer a melhor versão dela. Tanto que a gente tá fotografando, a gente tá corrigindo. A sessão, ela é muito assim, ela parece que ela não tá saindo do lugar. Quando vê, eu mostro o ensaio inteiro para a pessoa. Porque, olha, e aí, o que você acha? Olhou, volta, isso, vamos fazer tal coisa? Vamos tentar esse cabelo desse jeito? Então, assim, ela é muito realmente detalhes ali. E o principal ponto que eu vou te falar como fotógrafo é ter interesse pelas pessoas, cara. Você fotografar com alguém, você ser atendido por alguém, você que... Aí eu vou falar para o fotógrafo, tá? É você fotografar... Você tem interesse por quem você está fotografando. Entendeu? Assim, então, da gente conversar por quê? Da sua esposa. Eu perguntei para ela a história dela lá, né? Então, ela me contou um pouquinho. E isso não foi porque eu estava no evento. Esse é o meu trabalho, é entender isso, pegar tudo isso e transformar em imagem. Então, assim, deixar à vontade parece um bicho de 7 cabeças. Mas quando você tem um interesse nisso e a outra pessoa está disposta, as coisas vão muito bem. Hoje, o meu trabalho é 100%. Eu te falo 99%, tá? Porque quando alguma marca me contrata, como eu comentei, aí tem modelos. Mas fora isso, é manhã e tarde, às vezes fotografando 4 pessoas por dia que nunca viram uma câmera, sabe? Nunca viram. E sempre eu brinco, assim, mas assim, a minha prioridade é sempre o cliente estar à vontade. Então, por isso que eu não gravo ele chegando, tá? Mas assim, teve um caso de um cliente que ele era um pouco mais próximo ali, eu tinha fotografado a esposa dele, eu deixei filmando. Ele falou, cara, hoje eu acordei, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, o André vai ter que me ajudar. E no final, ele, pô, eu falei, ele tá tomando um cafezinho assim, pô, foi legal demais, tal, isso, aquilo, super empolgado. Então, assim, é fazer e, claro, tá em boas mãos, escolher bons profissionais para poder te guiar nisso daí. Eu tenho 2 perguntas para finalizar. A primeira é essa questão de mudanças de arquétipo. Eu acho que você tem que ter um tempo entre elas, porque senão a pessoa que tá te acompanhando, principalmente para quem vai trabalhar com redes sociais, Sim. se você quer passar a questão do sensual, da conexão, do amante, aí de repente você faz uma transição para cuidador e de repente para bobo da corte, Uhum. as pessoas ficam confusas. Tem um tempo assim que você tem que tomar esse cuidado, pelo menos um tempo mínimo, para não ficar fazendo muitas transições. E a segunda, qual é a dica que você dá para o empresário que nesse momento olha e fala, eu quero transmitir mais autoridade, eu quero trabalhar com a minha imagem, como que eu posso começar a fazer isso do zero? Uhum. Tá, vamos lá. A transição de arquétipo. Ela não tem um tempo definido ali como base, tá? Mas claro que eu acho que aqui o principal é a tua imagem deu tempo de fixar para esse público, as pessoas já estão falando com você relacionado a tal coisa, porque demora, não é da noite pro dia. Pode perceber que às vezes você está fazendo alguma coisa que alguém se encontra na rua, ô Guilherme, não, cara, eu não tô mais fazendo isso. Nossa, mas eu não sabia. Você fala, pô, mas eu já tô fazendo isso há 5 anos. É, realmente, porque isso não foi entregue para ele, não é o teu público. Então, assim, eu acho que você tem que ter uma coerência nisso daí, Guilherme, sabe? Você tem que, claro, ele vai fazer parte do seu momento de vida. Eu já tive transições de arquétipos ali. Eu tenho um arquétipo muito forte do explorador na minha personalidade. Eu adoro viajar para lugares distantes, montanha, neve. Mas se eu trouxer esta comunicação como fotógrafo, não vai fazer sentido. Não vai. Mas o mago faz sentido para mim. Por quê? Se em pouco tempo a gente tivesse aqui trocando ideia, eu já ia falar com você, cara, e essa caneca, não dá para você vender? Eu sempre quero trazer essa transformação, sabe? De pegar o talento da pessoa e fazer ela ganhar dinheiro em cima disso. E não é o dinheiro, é sim viver disso, sabe? De toda essa... Então foi onde que eu identifiquei, peraí, isso daqui tem a base muito do mago de fazer essa transformação. Então você tem que ver primeiro ponto, se faz sentido para você, né? E essa evolução sendo inserida aos poucos. Mas também não tem problema nenhum, viu, você comunicar sobre isso. Muitas pessoas acham que não, eu tenho que fazer isso de forma escondida. Cara, nada mais. Eu conheço, por exemplo, profissionais que trabalham na internet, pessoas que eu acho muito legal o trabalho, que pausou
partir de agora, eu não faço mais tal coisa e mudou a imagem totalmente. E nada mais do que inserir aquilo como se assim, olha, o cara mudou. Não, não tem problema nenhum. Se amanhã eu quiser mudar a minha imagem, eu só tenho que saber para onde que vai. Desde que você saiba o que você tá fazendo. Exatamente, Eu desde que acho seja que intencional. é esse o ponto. Tem pessoas que vão atirando pra todo lado e às vezes acerta um pouquinho aqui, às vezes Sim. acerta um pouquinho ali e insiste pouco no acerto. Eu até vi um vídeo essa semana do Caio Carneiro, que é alguém que eu gosto muito de acompanhar, que ele fala, às vezes não é você ver o que você tá fazendo de errado, é ver o que você tá fazendo certo e fazer mais vezes, com mais frequência, com mais intensidade. É isso que eu sinto que falta pros profissionais. Acertou, o que você tá fazendo? Insiste. Insiste até o resultado vir. E às vezes a gente está fazendo algo que nós nem percebemos ali, né? E que está comunicando também em italiano. Por exemplo, de um tempo para cá, na minha comunicação, eu tenho colocado um pouco mais de disciplina, exercício físico, academia. Isso traz muito ligado no arquétipo do herói. O herói ele sempre está numa busca, ele sempre está convidando as pessoas. Foi sem querer? Foi um momento da minha vida que também mudou, mas o meu público também de médicos, hoje que eu atendo, eles são muito regrados nisso. Entendeu? Então também comunica muito com esse cara. Então o que esse treino tem a ver com a fotografia? Não, nada, mas tem uma coerência Com o público que tá te com o acompanhando. público, com o estilo de vida, com a dedicação, com a responsabilidade. Cara, se esse cara tem a responsabilidade de fazer isso com ele ali, como que ele vai fazer isso com a minha fotografia também? Entendeu? De ser coerente com isso. E não adianta nada também encontrar o meu cliente ali na hora da sessão e falar, cara, você tem que ter a disciplina de postar. Mas você não tem a disciplina, entendeu? Tudo bem que eu não preciso ter isso aí, né? Não é um papel que eu preciso vender. Mas então não faria sentido eu estar falando sobre isso, né? Perfeito. E só sobre o empresário que quer começar, ele tá perdido, tá do zero. Qual é a dica para ele startar? Primeiro ponto, acreditar nisso e fazer mesmo, tá? Vestir isso daqui. Por quê? Muitos profissionais que eu recebo no estúdio chega lá porque o marketing mandou, porque e aí o cara não está afim. Cara, se ele não está afim, não vai render. Não vai render o arquétipo, não vai render a imagem, não vai render nada disso. Segundo ponto, começar a ter esses pequenos cuidados mesmo, mas no geral da vida dele. Peraí, que roupa que eu estou utilizando, né? Como que essa minha imagem transmitindo? Não precisa fazer uma sessão extremamente longa. Faz uma sessão curta, já muda a tua foto de perfil, tira a foto que é do churrasco e coloca uma foto um pouquinho melhor, né? E não precisa também estar sempre com um profissional, né? Fazendo uma sessão. Você consegue, às vezes, fazer uma foto um pouquinho. Tenha cuidado com isso. Olha para sua foto. Como que ela tá? O que essa pessoa tá olhando ali, né? Será que quando... porque nesse momento pode ter alguém no meu Instagram, no seu. E o que está comunicando ali? Será que está mostrando algo de um profissional de confiança ou não? O ano passado, eu fui um médico e eu conheço o outro lado, tá? Dos bastidores. E esse médico me indicou um outro médico. E aí, pessoal, né? Eu estava procurando. Quando eu cheguei no perfil do médico, cara, não dá. Não dá, eu vou procurar outro. Porque, assim, parecia aquele perfil abandonado. Parecia aquilo, sabe? Que eu nem sei se esse cara... O que passa ali no sinal? Desatualização. É um cara que não se importa com isso. Faz o que fazia 20 anos atrás. Exatamente, exatamente. Então, eu fui e acabei procurando. Isso que eu confiava muito nesse médico que indicou este outro médico. E eu sei que, como produzir uma boa imagem, eu sei produzir isso e talvez não iria me iludir em cima disso daí. Entendeu o que eu quero dizer? E em cima do que você tá falando, ontem eu tive uma reunião e foi muito interessante, porque eu fui para vender, fui para falar com a dona de uma rede de supermercados, eu queria vender o meu serviço para ela ali. E aí, no tempo dela ter confirmado a reunião, ela entrou no meu Instagram, eu cheguei lá, ela começou a conversar comigo. Nesse momento, ela não precisa do nosso serviço da consultoria. Porém, por conta do conteúdo do Instagram, ela convidou para eu palestrar na cidade dela, que ela é vice-presidente da associação comercial, e a gente criou uma conexão, porque ela falou, nossa, você é tão ativo no teu Instagram, as pessoas daqui, cidade pequena, precisam entender como começar, Sim. que é só fazer. Então é isso, a pessoa entrar ali e falar, ele sabe do que tá falando, ele entende o que ele tá O fazendo. nosso caso foi isso, cara. A mesma coisa, você tá na palestra, eu falar sobre arquétipo, posicionamento de imagem, uma boa imagem, você entrar no meu Instagram, eu tá numa foto na praia, e você fala, eu acho que não é nem o mesmo cara. E foi muito interessante, porque você vai lembrar, e eu sei agora, vendo a sua palestra depois inteira e conversando com você aqui hoje, eu sei que é totalmente intencional. Mas assim, a gente tava olhando, você parou lá na frente, ficou sério, olhando por cima do teu ombro. E eu falei assim, o que ele... Esse cara travou? O que aconteceu, né? E você ficou ali alguns segundos. Até que você começou a falar, e aí você... essa questão do mago que você fala é muito nítida pra gente que assistiu. Porque você começa sério, direto ao ponto, o tom de voz lá em cima, meio que pra causar um impacto. E aí, depois você vai entrando nos arquétipos, você vai trazendo pra quem você é lá no estúdio. Guilherme, eu palestrei em um evento que tinha 60 médicos, todos eles eram de fora do Brasil. E eu era o único palestrante que não era sobre o congresso, não era sobre medicina. Então, como chamar a atenção dessa galera?
Entendeu? Então foi o mesmo, foi questão intencional. A roupa que eu já subi no palco, o tom de voz, a pausa, o estilo do que eu comecei falando. Esse cara tá meio louco. Pra onde que ele tá indo? Não tá parando. Vendo mesmo, as pessoas notando Você assim. foi se apresentar sabe? lá na frente. E as pessoas assim olhando. E aí o cara fazia isso. Peraí, o que ele tá falando? E aí sim chamar essa atenção pra cá. Então é intencional, sim. Perfeito. André, tem alguma coisa que eu não te perguntei, que eu deveria ter perguntado pra você trazer essa clareza pro pessoal que tá nos assistindo? Faltou algum assunto? Cara, eu acho que só o posicionamento de imagem mesmo, que a gente acabou entrando um pouquinho ali, Vamos que falar o sobre posicionamento de imagem, ele é uma grande de uma receita, sempre eu falo isso. O arquétipo e a fotografia, ele é um dos ingredientes disso. Então, o posicionamento de imagem é nada mais do que o espaço que você ocupa na mente do seu cliente. Então, o postar, o aparecer, você está fazendo uma inserção, né? E a gente pega o grande exemplo da Coca-Cola, por exemplo, a gente falou do McDonald's, mas a Coca-Cola, todo final de ano, ela tem o vídeo de Natal. Ela não fala o preço, ela não fala, mas elas têm aquele espaço, né, na mente do consumidor. Então, só para resumir, tudo isso faz parte do grande posicionamento de imagem, que é o espaço que você ocupa na mente do seu cliente. E trazendo também, né, o comercial de margarina, que virou até uma coisa assim, aquela família do comercial de margarina é um café da manhã feliz, as crianças brincando. A gente que tem filho pequeno sabe que não é bem assim, que a criança acorda Sim. chorando, ela não quer ir pra escola, ela tá com sono, você tá atrasado. Mas no comercial, e aí a margarina aparecia no final. Sim. Só, passando no pão, bonitinho Sim. ali. E você falava, eu quero essa margarina no meu café da manhã. É ela que causa... É, porque eu quero essa família, eu quero essa casa linda, eu quero esse suco de laranja logo cedo. Então, tudo isso vai... E muitas marcas, ó, a gente falou da Coca, do Itaú, do Boticário, a margarina, todas elas trabalham nisso, de trazer na tua mente um posicionamento daquela marca como se ela proporcionasse aquilo pra você. E isso, cara, a gente tá falando de um período de TV, né? Todo esse exemplo nosso foi talvez até exemplos da nossa infância. Sim. Né? A maioria desses foram que eles continuam até hoje, mas eu acho que começou ali na infância. Agora, você imagina tudo isso com as redes sociais. O tanto que mudou e qual que é a briga que tem que ter para eu lembrar da sua postagem durante um dia inteiro. Entendeu? O quão impactante, o tão de identidade que tem que ter para falar, não, no final do dia eu lembro da postagem do Guilherme. Uma das coisas que mudou muito, né, é que o comercial da margarina, a gente assistiu o mesmo comercial durante pelo menos um mês. O mesmo comercial passava todo dia no mesmo horário durante um mês. Hoje a marca que não renova, acho que uma vez por semana, no mínimo, a pessoa pula, já vi isso aqui, pula. E a pessoa também entender, e a marca, quando fala pessoa, a marca também entender que, e as agências apanharam muito nisso, que entender que, peraí, não é tirar o comercial da TV e postar no feed. Ali é Adaptar ao público. Ali é outra diferente. conversa, é outro... Tanto que as séries hoje têm takes muito mais curtos. Se você pega a meninada hoje, não consegue assistir um Pearl Harbor, um Titanic, que você fica 13 segundos numa mesma cena, você fala, meu Deus, isso não vai... Eu lembro quando eu assisti aquele filme do Leonardo DiCaprio, aquele que ele briga com o urso, que é o Regresso. Regresso, que ele ganhou o Oscar nesse filme. E aí tem um take da Lua, eu te juro, eu olhei pra trás para ver se tinha travado o filme no cinema, porque era um take muito longo demais, assim. Então o pessoal não tem mais essa paciência, então foi mudando, né, essas peças. André, eu quero te agradecer, foi uma aula e as pessoas, a gente tá cada vez mais entendendo a importância do posicionamento da imagem, e eu sinto que quanto mais rápido você entender, mais rápido você traz isso para monetizar, que é o que importa no final do dia, né? Sim. Claro que é satisfação pessoal, tudo, mas todo mundo, todos os profissionais que te procuram é para passar uma imagem que gere mais confiança no produto, no serviço, para ele vender mais. E isso não é mais um diferencial, cara. Não, é essencial. Não, isso É daí essencial. é base, não tem mais como... Concordo com você. Não é mais um diferencial, isso daí as mídias vão mudando, o tempo vai mudando. Antigamente, falando no caso dos médicos, eles estavam na lista, no livrinho do plano, hoje é no Instagram. E que bom, porque né, consegue mostrar a diferença de cada um. Ó, e para as pessoas que querem acompanhar mais do seu trabalho, querem conhecer mais você, fala para o pessoal como te encontrar nas suas redes sociais. Bom, meu Instagram é André Polvani, tem meu site também, Tá André. aparecendo aqui o QR Code pro pessoal Legal. que quer te seguir. Então... Também lá é onde que eu mais posto o dia a dia do estúdio, posto o resultado de ensaio, falo também sobre arquétipo, posicionamento de imagem, mas muitos bastidores do estúdio. É legal ver. Eu conheço essa pessoa e eu sei que ela conseguiu ser fotografada. E o meu site também é andrepolvani.com.br. Perfeito, então. Muito obrigado por você ter aceito o convite, pela aula que você deu, e eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo vão te procurar para transformar a imagem. E para você que nos assistiu até aqui, quero te agradecer pela sua companhia, pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. Tem muito episódio bom que tá aqui para trás e tem muito episódio bom que ainda está por vir. Então nos acompanhe. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus e tchau!